Olá, bem-vindo a mais um podcast do nosso programa Entre Líderes e trazendo aqui pessoas especiais, líderes, pessoas que têm uma relevância no mercado de trabalho, na sua vida pessoal. E dessa feita, trazendo assim no campo do direito, no campo jurídico, que é o nosso convidado Hugo Paulo. Hugo, que é sócio da Paulo e Basso Advogados. Então, Hugo, seja muito bem-vindo em nosso programa. Um prazer muito grande te receber. Puxa vida, o prazer é todo meu, Reinaldo, Nancy. É uma honra estar num programa como este, que se propõe a dialogar com o público e, de fato, trazer algo. No caso aqui, hoje vamos trazer sobre o mercado do direito, sobre as próprias mudanças que estão acontecendo, que possam agregar na vida de quem está nos assistindo. Como é que é hoje no mercado, de maneira geral, considerando que você entrou numa das principais, se não a principal faculdade do nosso país de Direito, que é São Francisco da USP, e assim, tem um nome, uma pessoa assim que tem uma trajetória, com pouca idade, é sócio de um grande escritório de advocacia, ou seja, então você assim, sabe muito bem encaminhado. Não é o que acontece com a grande maioria dos advogados que sonham em talvez chegar no patamar no qual você está hoje. O que é interessante é que você chegou a ser, você é empreendedor, né? Você além de advogado é empreendedor na área de direito, né? Eu talvez diria, começando pelo final e retomando ao começo... Até para conhecer um pouco de você, né, da sua trajetória, da sua visão em relação a tantos colegas seus que estão aí também batalhando por um espaço, como você conseguiu talvez até mostrar como é que eu chego lá. Perfeito. O primeiro mantra da advocacia é que a advocacia é uma corrida do estilo maratona. Não é um tiro de 100 metros. É uma profissão de longo prazo. Eu entendo que o advogado, fazendo a sua lição de casa, trabalhando bem, se especializando, ele é tão melhor conforme o tempo e a experiência lhes trazem novo repertório. Então essa é, acho que a primeira situação que precisa estar bem clara. A advocacia é profissão de paciência, de longo prazo e de muito trabalho. Não é para quem é ansioso. Nisso, aí existe também uma segunda parte da conversa que é o início, mas tudo bem, é uma profissão, como é que você começa, como que faz para chegar lá? Eu especificamente, como recomendo a qualquer outro advogado que esteja no início de carreira, deve trabalhar em alguns lugares para criar o seu próprio repertório e entender como funciona a advocacia, de preferência em lugares que admira. Eu, Hugo, já trabalhei em instituição financeira, já trabalhei em grandes escritórios aqui de São Paulo. Mas sempre na área jurídica? Sempre na área jurídica. Sempre na área jurídica. Até que em um determinado momento, eu entendi que era o momento de fazer uma transição para um escritório menor, que me permitisse ter uma experiência do que seria estar não somente exercendo a atividade de advogado, mas também entender o que é a gestão, o que é a estratégia do escritório de advocacia. Eu fiz essa transição e trabalhei durante alguns anos com um ex-sócio, o Gabriel, se estiver assistindo, um abraço, quem eu gosto e guardo com muito carinho e hoje é meu cliente, inclusive. E essa experiência foi muito importante para entender que abrir um escritório de advocacia, eu começo a conversar da absorção dos profissionais, não é uma etapa tão trivial. Eu acho que em um primeiro momento o profissional tem que ter muito claro de que ele só será contratado por alguém se ele mesmo se questionar, se ele mesmo se contrataria para a demanda que está vindo para ele. Se ele é qualificado o suficiente para atender uma demanda, às vezes, complexa. São muitas áreas, de que se ramificam o direito, né? São muitas áreas. Tributária. São muitas áreas. E se a gente ainda for falar em área, é evidente que o profissional ele terá tanto mais sucesso em determinada área, quanto mais referência ele se tornar, claro, perante terceiros, é tudo uma questão de se comunicar da maneira adequada, e quanto mais ele conseguir entregar, quanto mais ele conseguir cumprir as promessas. Eu acho que essa é uma situação muito importante na carreira do advogado. O advogado ele não vende um produto. O advogado ele trabalha em casos que às vezes são pontuais, uma determinada consulta, mas às vezes processos que podem demorar meses, anos, até décadas. O trabalho do advogado, a construção então deste nome, dessa carreira, ela acontece no tempo e a todo momento. O advogado que está iniciando, portanto, ele primeiro
tem que trabalhar em uma banca em que ele confia, numa banca que ele se sente bem, é evidente, precisamos sentir bem no ambiente de trabalho, e que vai permitir com que ele adquira determinadas habilidades que, na minha visão, são essenciais para qualquer advogado. O advogado precisa saber se comunicar, não existe advogado que fica dentro da sua caixinha e não interage com o cliente, não interage com o poder público, com as autoridades. Importantíssimo saber lidar com as autoridades. Advogado desorganizado não tem sucesso na carreira, porque as demandas são muitas. As possibilidades de ramificação da própria demanda também são muitas. Então, precisa trabalhar com planilhas, com matriz de decisão. E o advogado ele precisa também entender, isso é só na prática, que certas situações demandam muita temperança. A advocacia não é somente sobre defender direitos e como estávamos falando e por Aproveitando o embaixo. que você falou, eu quero assim avançar um pouco nisso. Quais são, no seu entendimento, os valores ou critérios ou características fundamentais, entre elas a temperança que você falou, que devem ter um bom advogado, independente da área de atuação, que pode ser civil, que pode ser jurídica, empresarial, etc. Mas quais são as características, você falou também de organização, temperança, apenas, além desses dois, quais outros critérios são fundamentais que vão não assegurar, mas facilitar o sucesso de um advogado? Perfeito. Eu acho que o advogado ele precisa ser analítico, precisa ter uma capacidade de ler situações não apenas restritas ao mundo além jurídico. do que está escrito. Muito para além do que está escrito. Vou dar um exemplo muito básico. O advogado ele pode atender em determinadas situações o empresário, não só a pessoa física, mas a empresa. E a empresa tem determinada demanda. O advogado precisa entender se a situação que ele está colocando para a empresa se adapta àquele momento, ou se na verdade ele não deveria propor uma situação mais simples, que se encaixa no financeiro e eventualmente trabalhar com uma situação mais ideal para o futuro. Então ele precisa saber ler o seu cliente, precisa saber ler o direito e precisa saber ler com quem ele está interagindo. Vou dar um exemplo, um processo super importante, estratégico para o cliente, é recomendável que o advogado ele interaja com o juiz, por exemplo, que estaria responsável pelo julgamento do processo. E é importante que o advogado ele saiba com quem ele está falando, não somente o nome, qual o juiz, procura a formação, de onde que ele veio, qual o tipo de decisão que ele tem, se é um magistrado que gosta de receber presencialmente ou hoje já com as novas tecnologias virtualmente, para criar um ambiente de sucesso para as suas demandas. Eu costumo dizer que, e aí juntando essas características, entendeu? A organização, a temperança e a capacidade analítica, e é claro, eu acho que é evidente, nem precisaria ser dito, mas a habilidade de se comunicar com clareza e objetividade, o advogado às vezes confunde, às vezes é muito prolixo, precisa ser objetivo. Hoje em dia precisa ser objetivo. Falando em comunicação, você teve comunicação na escola? Como que você se tornou esse comunicador eficaz? É engraçado que a gente não tem uma matéria, pelo menos na Faculdade de Direito de São Francisco, a gente não tem uma matéria de comunicação. No entanto, há certas atividades que nos colocam a adquirir certa habilidade de se comunicar. Especificamente, durante 2 anos, eu fiz parte de uma competição simulada em direito tributário. No meu primeiro ano, foi uma competição simulada no Chile, em inglês, ou seja, eu tive que aprender a me comunicar juridicamente, em inglês, perante julgadores que exerciam um papel muito mais, vamos dizer assim, provocativo do que das próprias autoridades do Poder Judiciário. Eram professores, ou seja, grandes estudiosos, que testavam o argumento do aluno até o limite. Ele faziam perguntas constrangedoras sobre o que você estava sustentando. Então, eu fui forçado a aprender a manter a calma em momentos de estresse, a expressar verbalmente, com o próprio corpo e principalmente com respeito, que é o que marca também, o que deve marcar, entendo eu, a advocacia. Fiz isso por 2 anos seguidos. E hoje eu sou treinador
de equipes da USP que fazem essa mesma competição em direito tributário. Está descontando, não meninada, agora é minha vez. Mas a gente desconta, que é bom para tosse. Mas a gente desconta no bom sentido da palavra, porque a gente sabe entende que está sendo, quanto mais rigoroso, mais astuto e perspicaz for no contexto da comunicação e da pergunta, mais você está estimulando a pessoa para encontrar alternativas de resposta. Provavelmente na primeira, não sabe nem responder. Daqui a pouco, espera, ele não vai me pegar dessa vez. Porque a pessoa vem preparada, psicologicamente, fisicamente, também no sentido de autocontrole da emoção. Porque às vezes a vontade é de reagir, brigar, xingar e ir embora. Não. É o momento de ele mostrar que também uma das qualidades do advogado é, você falou de temperança, que tem a ver com autocontrole, controle emocional, inteligência emocional, etc. Como que está sendo agora, porque você é tributarista, especialista, né? O trabalho com toda essa mudança de lei, norma, regulamento, as empresas estão desconhecendo o que fazer, né? Eu acho que o pessoal que também está criando não está conhecendo muito, não. Está querendo esfolar mesmo o povo e tirar contributos. Eu estou falando como leigo, uma pessoa que paga e às vezes reclama de pagar muito imposto. Mas o que está acontecendo em nosso país nesse contexto? Você acha que é um exagero nisso? Ou é só uma percepção do empresário que luta a batalha para pagar as suas contas e ter lá um lucro no final de uma jornada? Sobre o momento que estamos vivendo, inclusive sobre toda essa situação tributária do país, eu acho que, veja, a sua percepção é uma percepção justa. É uma percepção justa. Percebe no meu bolso. E assim, todo mundo que lida com esse mundo, meu Deus, onde está indo? Porque o campo aqui das percepções, ele geralmente, eu analiso dessa forma, veja, ele geralmente está dentro também de um embate ideológico entre o quanto se deve ou não pagar, o que é justo ou não pagar. Mas no final do dia, o que sempre permeia a nível Brasil a discussão tributária, e infelizmente no campo do debate não tem como dissociar, é o retorno que o cidadão percebe dos tributos pagos. Claro. É evidente, e eu acho que isso está posto aqui e posto em grandes economias desenvolvidas, que pagar tributo não é um problema quando a percepção de retorno do tributo é equivalente. O que a gente vive nesse país, e a gente vive em todas as classes sociais, é que quando tiram algo que é produto do seu trabalho e que é seu, você gostaria de ter um retorno por aquilo. E a gente tem uma sensação de retorno, muitas vezes, a menor do que seria esperado. Então, a sua percepção ela é correta. Se eu for agora colocar ela em comparação a outros países, eu acho que a conversa pode ir para cá, pode ir para lá. Por exemplo, um novo tributo aqui que está sendo muito comentado, o imposto de renda mínimo, que vai afetar os dividendos. Há vozes que vão dizer, não, mas todos os países do mundo, eles tributam os dividendos, ou quase todos, porque o Brasil não tributaria. Esse é um argumento legítimo também. O problema é que a gente volta para aquela resposta, né? Ok, mas os outros países do mundo, eles dão retorno para o tributo que eu pago ou não? Eu acho que a gente acaba entrando nesse campo. O ponto é, este ano de 2026 e os próximos anos vão ser, como se os outros anteriores já não fossem, né? Mas vão ser anos muito desafiadores para o empreendedor, para o empresário. Você fala desafiadores, eu quero não entender, mas acreditando que sejam difíceis. Eu vou começar com desafiadores e podem se tornar difíceis. Pelo seguinte, hoje nós estamos convivendo com dois marcos diferentes de grandes mudanças. A primeira, a conhecida reforma tributária, a substituição de determinados tributos, a gente chama aqui de tributos sobre o consumo, ou ainda a tributação indireta, estaríamos falando do famoso imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, MS, ISS, outras sopas de letrinha, PIS e COFINS, por dois novos tributos, que supostamente vêm para tornar o sistema mais simples e mais previsível para a economia. O ponto é que até 2033 nós teremos uma convivência de tributos, nós temos um regime de transição. Então, em 2026 nós temos aqui um ano teste de IBS e CBS, esses dois tributos novos, convivendo com todos os tributos que já existem. Desafiador. Difícil se fechar os olhos para essa situação. Difícil se o empresário ou o empreendedor ele não se certificar
de que está bem acompanhado de alguém que pode olhar para o seu negócio. Seja o seu próprio contador. Tem um bom advogado tributarista. Um bom advogado. Eu digo isso até para não puxar a sardinha aqui. Estou aqui, aproveita. Mas, veja, eu acredito que o empresário está bem acompanhado. Mesmo assim, de toda uma orientação, porque é uma cultura nova, conhecimento novo, é toda uma estrutura. Claro, mas mudanças significativas, e quem não estiver preparado, acaba dançando. E o problema das mudanças, o dançar, ele está em duas situações. Ele está numa situação que é entender se a alteração tributária vai alterar, provavelmente, a margem do seu negócio, e renegociar contratos, e às vezes reajustar preço. Vai passar, talvez, a pagar mais tributo em determinadas situações. Vai sobrar sempre alguém que vai pagar a conta. Alguém vai sobrar para alguém. E se o empresário não repassar, ou ainda não fizer uma estrutura de repassar esse custo para o seu fornecedor, é ele que vai pagar. E você tem uma outra situação que eu acho que essa é a situação desafiadora. Mas você tem a situação difícil, que é a seguinte: se o empresário não se certificar que a sua empresa ou que seus prestadores de serviço estão cumprindo algo que a gente chama de obrigações acessórias, ou seja, a forma de pagar o tributo, as declarações que tem que enviar, aí você dança grande, porque você pode tomar uma multa por descumprimento de obrigação acessória, numa hipótese em que nós temos novas obrigações acessórias que vão conviver com as que já existem, e esse é um cuidado que precisa ser tomado. Isso sobre o lado, veja, da reforma tributária sobre o consumo. Nós temos ainda uma outra situação nova também, que foi aclamada e foi aprovada, inclusive, pelo Congresso com esmagadora maioria, que é a tributação sobre o imposto de renda mínimo, o RPF mínimo, que alguns estão chamando também de tributo sobre a distribuição de lucros e dividendos, que é o que não acontecia. E é algo que também os próprios sócios e as empresas elas têm que se atentar para entender como vão direcionar o próprio dinheiro que é gerado pela pessoa jurídica. Talvez determinados sujeitos entendam que não é o caso, por exemplo, de distribuir dividendos agora, porque agora vai me gerar uma tributação, e reinvestir no próprio negócio para gerar dividendos no futuro. Então, tudo isso aí sim envolve um quebra-cabeças que tem que ser montado caso a caso e que recomendo que seja montado, posto que é uma situação, entendo eu, que é 8 ou 80. Ou você se adapta e sai pelo menos no 0 a 0, não sai perdendo com relação à sua concorrência, ou você fica muito para trás. Mas você fica muito para trás, porque eu digo, como advogado tributarista, as pessoas já estão buscando se inteirar e adaptar os seus departamentos de empresas para essas novas realidades. Aproveitando isso, para quem está vendo aqui, que é empresário, empreendedor, que está aí com esses desafios todos, e talvez não tenha ainda uma grande estrutura por ter um departamento jurídico, ou ter a oportunidade de contratar um escritório tão famoso como é o caso de você, com a doutora Maristela Basso, mas precisa de uma orientação. Você falou alguma coisa assim, o próprio contador deve estar bem preparado para dar pelo menos algumas orientações básicas em relação a isso. Mas que cuidados deve ter o empreendedor, o empresário, para não ser pego de surpresa? Você já falou assim, olha, se prepare, estude, converse, conheça, mas o que mais? O empresário muitas vezes precisa exercer diversas funções dentro do seu negócio. Ele precisa pensar em cliente, em relações institucionais, em preço. E talvez a parte tributária seja uma das tantas tarefas que ele tem. E eu entendo isso, e está correto. Mas se eu fosse dizer, dar uma dica muito importante, é que você se certifique que você está acompanhado das pessoas certas para fazer a análise para você. Não tente fazer sozinho também, não tente fazer sozinho. Porque é complexo, né? É complexo, de verdade, é muito complexo. Até os próprios contadores estão em dúvida. Estão, porque as regras estão em constante mudança. Esse é um ponto, esse é um aconselhamento muito importante. As regras estão em constante mudança. Tem muito mais regra para vir. Então, se certifique de que você tem um especialista, seja ele um contador fora da curva, seja um bom, não qualquer, um bom advogado tributarista, que vai te manter atualizado e vai ser capaz de revisar os seus planos de negócio conforme essas alterações forem acontecendo. Lembrando, nós temos um regime de transição de 2026 até 2032. São 6 anos que muita coisa pode mudar. Então, não seja pego de surpresa.
Contrate alguém que esteja do seu lado durante todo esse tempo e alguém que você saiba que esteja com a regra na ponta da língua. Essa é a principal forma de não errar, é não deixar os novos regramentos passarem, serem aplicados sobre você sem você perceber. E como você é empresário, talvez não tenha um departamento jurídico interno, não tem problema. Tenha algum prestador de serviço ao seu lado para isso. Não tente fazer isso sozinho, porque muitas vezes isso vai representar uma perda de foco do próprio negócio. Vai perder o foco do seu negócio. Tem tanta coisa para estudar que você... E por falar em tendências, uma delas que eu entendo que interfere em todas as profissões, notadamente aquelas relacionadas à prestação de serviços, que é todo esse advento aí da inteligência artificial. Isso é importante. Até que ponto que é inteligente? Porque eu tenho ouvido assim, muitas profissões vão deixar de existir, o contador vai deixar de existir, o advogado vai deixar de ser necessário. Eu, particularmente, não acredito. Mas queria saber a sua opinião como especialista no ramo do direito, ainda mais nessas estruturas de jurídica, tomar decisões, tributação, direito empresarial de maneira geral. Perfeito. Como é que você vislumbra isso em relação à interferência da inteligência artificial no campo do direito? É uma boa pergunta e, especificamente, eu venho estudando os grandes modelos de linguagem, inteligência artificial dentro da advocacia e dos tribunais de justiça já há um tempo. Eu enxergo a inteligência artificial da seguinte forma. Ela é uma ferramenta potencializadora. Ela é uma ferramenta potencializadora de produtividade. Ela vai potencializar a produtividade de tribunal de justiça, ou seja, dos juízes. Ela vai potencializar a produtividade do poder público e ela deve também potencializar a produtividade da advocacia. Quem não entender como funcionam as ferramentas e qual o papel dela dentro da sua atuação, vai sucumbir. Não digo que vá substituir determinadas funções. Eu acredito na mediação da tecnologia pelo ser humano. A própria inteligência artificial, isso que nós chamamos de grandes modelos de linguagem, dependem de seres humanos programando ela por trás. Então, veja, há certas profissões que tendem a reduzir a quantidade com modelos de linguagem, que tenderão, sim, assim como houve uma revolução industrial, primeira revolução industrial, que mecanizou, maquinizou o trabalho, principalmente no contexto lá de Inglaterra. Não seria diferente com a inteligência artificial. Determinados trabalhos mecanizados passam a ser assistidos com a tecnologia. O que eu posso dizer da advocacia é o seguinte. O advogado, a relação do advogado de leitura de ambiente, de clientela, de poder, de relacionamento institucional, não tem máquina que faça, não tem máquina que converse. Então, isso não vai ser substituído. Agora, certamente, o trabalho de um advogado de ontem deverá ser mais produtivo. O advogado de hoje deverá ser mais produtivo do que o advogado de ontem. Então, é evidente que o advogado que não trabalhar junto à ferramenta, ele tende a ficar para trás e tende a não encontrar postos de trabalho. O que eu acho muito importante ser colocado, e esse é um debate vivo, um debate em construção, são os limites éticos da utilização da ferramenta dentro do seu trabalho. E não digo isso só por amor ao debate, porque eu entendo que existe uma situação muito importante de ser posta, e eu pretendo ao longo do ano, inclusive, nos seus próprios estudos e publicação de artigo, desenvolver isso, que é a compatibilização dessas ferramentas com determinadas tarefas que tanto o Poder Judiciário quanto o advogado deve fazer. Por exemplo, resumir um processo. Está tudo certo, acho que tem que ser feito. Hoje eu pediria, por exemplo, para um assistente resumir um processo para mim. Os pontos principais que podem interferir numa decisão do juiz. Correto. O que a gente não pode deixar fazer, e eu acredito nisso piamente, é que os modelos de linguagem mecanizem certos trabalhos, transformando o sistema de justiça numa interação entre tecnologias. Tá.
Senão fica assim, baseado nos pré-julgados, que normalmente existem nos processos, a decisão, a tendência é essa, nós pedimos em função disso, disso e disso. Ou seja, a inteligência artificial pode buscar muitos pré-julgados que vão apontar naquela direção, ou em outra direção, de acordo com a tendência de quem está programando a inteligência artificial. Esse é um ponto importantíssimo, ela é programável. Então ela é uma ferramenta, mas nunca ela pode ser o juiz, porque ela é programável por terceiros. Então você não pode delegar para terceiros, no final do dia, a própria administração da justiça. Sim. E nem pelo advogado, porque veja bem, a inteligência, os modelos de linguagem, eles são, em uma simplificação bem grosseira, eles são modelos matemáticos que transformam determinadas informações e por probabilidade eles criam a saída. Se o advogado não entender que ele precisa ler o contexto para além do que aquilo que a inteligência artificial te retorna, ele nunca vai ser um advogado de grande sucesso. Porque a diferença de leis e justiça, né? Então é outro assunto bastante polêmico. E estratégia. A advocacia também é estratégia, não digo no sentido do obscuro, a estratégia, não, estratégia. Inteligência, estratégia, se antecipando para que eventualmente o outro lado vai fazer, qual é o momento de lançar determinado argumento. Eu vou dar um exemplo besta aqui, eu submeto uma análise de determinado assunto à inteligência artificial, ela me retorna com todos os argumentos possíveis que eu poderia utilizar, mas a pergunta é, deveria utilizar neste momento? Devo levantar essa bola para o outro lado? Será que não é um argumento que, por outra situação que a própria inteligência artificial não teve acesso, talvez mais me prejudicaria do que me ajudaria? Quais os reflexos da humanização, das tendências de sensações que as pessoas vão ter? Você não vai poder te responder isso. Então ela não pensa como ser humano, ela não tem emoções, né? Não vai. Ela será um excelente assistente, mas isso nunca substitui. Mas quem não entender como funciona vai ficar para trás. Inclusive tem departamentos jurídicos de grandes empresas já utilizando esse tipo de ferramenta para fazer um grande filtro do trabalho que repassa para os advogados. O que você diria para um jovem ou uma jovem que queira ingressar na carreira do direito e ser bem-sucedido, não ser apenas mais um advogado? Eu também costumo dizer que eu estou na advocacia tanto porque eu gosto, mas quanto porque, de certo modo, eu fui muito treinado a ter disciplina. Antes de ingressar na faculdade, eu tentei me profissionalizar enquanto atleta, como enquanto tenista, e o esporte me ensinou a sacrificar determinados prazeres em prol de um objetivo a longo prazo. Então, a pessoa que quer ter um sucesso, quer ser um bom advogado, um bom jurista a longo prazo, essa pessoa ela deve aprender o poder da disciplina. Acho que essa é a primeira situação, e eu entendo que a disciplina é importante para toda a vida. Especificamente, essa pessoa também precisa aprender a se relacionar muito bem com os seus pares. Tem que ser uma pessoa que trata todo mundo bem. Esse é o básico, né? O básico. Você tem que tratar todo mundo bem. Você tem que saber se posicionar, não deixar também que as pessoas... Aí entra a comunicação, tem que ser um exímio comunicador também. Entendo que sim. Tem a ver com argumento, tem a ver com percepção, tem a ver com a adequação da linguagem, tem a ver com começo, meio e fim. E Reinaldo, você sabe muito bem que as impressões que uma pessoa lhe gera, elas vêm de todo um conjunto de elementos de comunicação. A forma como você se veste, o ambiente que você frequenta, a forma como você fala, a cor do seu escritório de advocacia diz sobre você, o que você fala, com qual expressão, né? Se você é uma pessoa agressiva que se coloca para frente, se você é uma pessoa que se coloca de certo modo comedida, tudo isso conversa. Então, dentro, talvez aqui de disciplina, como uma subdivisão aqui de disciplina, então disciplina, estude muito, e tenha um plano de como se comunicar, de como você quer ser visto pelos terceiros, a partir do tipo de advocacia que você quer fazer. O trabalhista é de um jeito, no tributário é de outro. O advogado é de um jeito. O promotor do Ministério Público se porta de outra maneira. Não existe uma fórmula para todos. Você setoriza, né? Setoriza por tipo de atuação, por tipo de cargo,
E, por fim, você entende a si próprio com relação à realidade que você tem em mãos e aonde você quer chegar. Eu vejo dessa forma. Um trabalho de assessoria de imprensa sempre para a advocacia é muito importante. Você precisa estar conversando com os veículos certos, da forma correta, expondo as suas ideias, e sempre com muito cuidado, com o cuidado da reserva e ética que todo profissional do direito precisa ter. Eu vejo dessa forma. Tem os que não tem, mas eu entendo que deva ter. Um minutinho aqui para as suas considerações finais, perfeito, um recado para a moçada. Aí, moçada, é isso mesmo, o caminho é esse, o que fazer ou não fazer. Eu lhe agradeço. Agradeço o Reinaldo, Nancy, pelo privilégio de ter esse bate-papo tão gostoso com vocês. Eu vou puxar um pedacinho da sua fala, em que, com muita generosidade, mencionou que eu dei uma aula, que foi um bate-papo, mas eu sou professor também, eu sou professor de Direito Tributário, hoje no Mackenzie, e eu gostaria de dizer o seguinte: ensine os outros. Ensine os outros. O ato de ensinar os outros te demanda uma preparação muito fora da curva. Então, para todo mundo que sente que tem alguma vocação, se dedique a ensinar algo a alguém. Especificamente, se quer ser um bom advogado, um advogado de sucesso, seja o que o sucesso signifique para você, muita disciplina, muita paciência, temperança, e a profissão é muito bonita. É uma profissão que exige sacrifícios, é uma profissão que exige muita dedicação, mas eu particularmente acho muito bonito, me sinto extremamente feliz no que eu faço, e convido a todos os que acham que têm alguma vocação a seguirem o seu coração e trabalharem, se darem ao respeito, trabalharem para chegar onde pretende chegar. Eu acho que essa seria um recado que ressalta a importância do trabalho e de seguir suas paixões.